Oi, Neide, tudo bem com você? Tudo bem com você, Paulo? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Ô, Neide, hoje é o nosso programa 86, né? E nós vamos falar sobre as similaridades e diferenças entre o transtorno por uso de substância e o transtorno do jogo, né? Quais são as similaridades e quais são as diferenças? Mas antes do início do programa, eu gostaria de convocar a nossa audiência para que nos ajude na divulgação do programa, né? Então, eu peço para que as pessoas compartilhem o vídeo com amigos, com familiares, com pessoas da área da saúde, pessoas que estejam ligadas aos transtornos, que trabalhem, né, com transtornos de uso de substância. E também deixe o like, né? Não custa nada clicar no likezinho embaixo, porque isso ajuda muito ao YouTube reconhecer a importância do programa e dessa forma ele entrega para mais pessoas, né? Então isso provavelmente vai fazer com que mais pessoas assistam o programa, ou seja, mais pessoas tomem conhecimento de temas sobre transtornos por uso de substância e dependência em geral, tá bom? Então, eu conto com a ajuda de vocês, né? E eu vou colocar a introdução aqui e já já a gente volta para contar o nosso programa, tá bom? Isso aí, Paulo. Eu também vou pedir a toda a audiência que coloque o like, que fique com a gente aqui. Oi, Neide. Eu tava aqui lendo os critérios sobre a transtorno por uso de substância, né? E o critério de transtorno por jogos, né? E hoje a gente vai falar, como eu estava dizendo antes, das similaridades e das diferenças entre uma coisa e outra, né? Entre o transtorno por uso de substância, o TUS, e o transtorno do jogo. Então, eu gostaria de colocar os critérios, aí você faz um comentário, se faz sentido, se serve para ambos, se não serve, né? Se você também quiser fazer algum comentário extra, fique à vontade, tá bom? Ok, vamos lá. Então tá. Ô, Neide, tanto no TUS quanto no transtorno do jogo, existe o critério da tolerância? Então, a gente observa isso no TUS, que é esperar ter o mesmo efeito, mas, na verdade, vai usando sempre quantidades maiores de substância para que o mesmo efeito seja atingido. A gente sabe que existe uma neuroadaptação, que nós chamamos de neuroadaptação de prejuízo, que faz com que a gente sempre perceba o prejuízo menor do que ele é. Então, a gente vai sempre usando mais substância. A mesma coisa acontece com o jogo. As Uhum. pessoas começam jogando menos, apostando menos, né? E para ter a mesma sensação, o mesmo significado que ela dá para aquele evento, ela precisa jogar cada vez mais. Então, se ela ia ao bingo e ficava, por exemplo, 3 horas no bingo e se sentia satisfeita, vai chegar uma hora que ela fica o dia inteiro jogando. Se ela ia no bingo 2 vezes por semana, vai chegar uma hora que ela fica a semana inteira jogando. Uhum. Então, vale para ambos os transtornos. Uma percepção que eu tenho, Neide, veja se faz sentido, né? Que eu noto muito é assim, é que as substâncias, elas têm um pico, né? Por exemplo, se você bebe, você tem um pico do efeito dela. Se você, por exemplo, usa cocaína, você tem um pico e depois isso volta a cair. Mas por que que isso acontece? Por exemplo, na cocaína, você tem uma sobrecarga de dopamina no cérebro, né? E dá aquele pico de energia e tal, né? Já no jogo, parece que essa dopamina ela é mais ou menos controlada, né? Não tem um pico elevadíssimo, né? Tem vários aumento desse nível que se mantém durante um tempo, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho, e parece que isso dificulta um pouco mais até para você fazer abstinência no jogo, né? Vamos dizer desse jeito, né? Agora, em critério de abstinência, a pessoa que joga, ela sente abstinência? Aqui, quando para de jogar, Isso. ela tem estados fisiológicos alterados. Uhum. Exatamente como no TUS, o oposto do que a substância ou o jogo em si oferece. Então, se quando eu jogo, eu me envolvo,
eu me realizo jogando, porque, na verdade, o que vai acontecer com o jogo? O jogador ele tem uma expectativa otimista, não realista. Né? Então, quando ele vai jogar, ele se sente muito bem jogando, ele acredita que vai ganhar. Né? Se ele para de jogar, ele fica irritado, ele fica deprimido, o jogo não sai da cabeça. Então, ele tem exatamente sintomas opostos aos efeitos que ele tem quando está jogando. A isso nós chamamos de abstinência. Aparece tanto num quanto no outro transtorno, que é o que a gente não falou, mas é importante deixar claro aqui, no DSM-5, que é um grande manual, que nós seguimos como referência, os dois transtornos aparecem no mesmo lugar, por conta das similaridades que eles têm. Ah, ok. E o uso arriscado? Você acha que pode acontecer tanto em um quanto em outro ou não? Então, quando a gente fala de uso arriscado, a gente pode entender esse critério como, assim, por exemplo, o transtorno por uso de substância, você tem um risco para a saúde mental, para a saúde física, por exemplo, se você beber e dirigir. O uso arriscado no transtorno de jogo não é um uso arriscado do ponto de vista fisiológico, mas é um uso arriscado do ponto de vista de você se envolver em empréstimos, porque você joga mais do que tem, você mente para poder continuar jogando, né? Então, você vai tendo uma série de problemas associados ao jogo que trazem, de algum modo, para você um certo risco na vida. São riscos diferentes, mas tanto um transtorno quanto o outro geram, a pessoa corre riscos enquanto ela está na vigência do transtorno. Uhum. E a fissura? Na fissura é muito claro, por exemplo, um fumante que passa a noite sem fumar, dorme, né, e fica a noite sem fumar, quando acorda pela manhã, ele quer fumar o primeiro cigarro o mais rápido possível, né? Então, ali a fissura está presente, né? Mas no jogo, isso acontece também? Qual a sua percepção? Também. Porque, Bem, acabei de dizer, né, que o jogador ele tem uma expectativa otimista não realista. Quer dizer, o que é a fissura, na verdade, né, Paulo? A fissura é um desejo desencadeado por uma expectativa positiva em relação ao uso da substância. Então, só tem fissura quem pensa uma coisa positiva a respeito da droga, né? Ah, se eu usar eu vou relaxar, se eu usar minha solidão vai passar, se eu usar esse mal-estar que eu estou sentindo passa. O jogador, em relação ao jogo, ele também. Por exemplo, um dos pensamentos distorcidos que o jogador tem é: eu vou jogar e vou ganhar, e assim eu pago todas as minhas dívidas. Então, veja, se eu penso isso, me vem vontade de jogar. uhum. Né? O que é a fissura? Fissura é desejo, é vontade. Né? Então, quando eu tenho uma expectativa positiva sobre o jogo, e a gente sabe que é não realista, porque uma pessoa que senta numa mesa para jogar, ele não pode pensar, eu vou ganhar, mas é o que normalmente ele pensa. Hoje eu vou ganhar. E isso faz com que ele tenha vontade, com que ele necessite jogar. Uhum. Um outro critério é a tentativa mal sucedida de parar o uso, né? Isso também, eu tenho pacientes que têm questões com jogos, isso é muito presente, né? Parece que a pessoa preenche todo o tempo ocioso com um jogo, né? Por mais que a pessoa tente controlar, é muito difícil, né? É isso mesmo, né? Tentativas mal sucedidas, porque assim, todo o transtorno por uso de substância e o transtorno por uso de jogo, que são transtornos de difícil manejo, eles cursam com recaída, né? Os dois têm recaída. E por que tem a recaída? Porque ainda permanece a expectativa positiva. Então, assim, a gente tem recaída basicamente por dois motivos. A gente tem recaída porque a abstinência é forte demais, né? E o paciente não suporta a abstinência. Então, se ele não tiver fazendo terapia, se ele não tiver um tratamento medicamentoso que ajude no manejo, se ele não tiver o apoio da família, é difícil lidar com a abstinência. E
se permanecerem as expectativas positivas, que é o que faz uma pessoa se envolver com o uso de substâncias, que é o que faz uma pessoa se envolver com o jogo. Né? É ter uma expectativa positiva. Enquanto eu não mudar essa expectativa, eu curso com recaídas. Né? Então, é assim, sempre que os nossos pacientes recaem, é sempre assim, então, eu tinha parado de fumar, aí eu estava me sentindo mal num determinado dia, aí eu pensei, vou fumar só um cigarrinho. Né? Ainda hoje uma paciente me contou isso. Eu vou fumar só um cigarrinho, eu vou jogar uma... Ela falou, eu tive que comprar um maço, porque fazia tempo que eu não fumava. Comprou um maço e pensou, vou fumar um e jogar o resto do maço, os 19, na água. Aí eu me livro do cigarro. Não, ela fumou um e depois fumou os 19. Mas qual que foi? Era uma expectativa positiva. Eu estou me sentindo mal, se eu fumar um cigarrinho, resolve. A mesma coisa vai acontecer com o jogo. Estou deprimida, estou sozinha em casa. O que vem na cabeça? Se eu jogar, eu me alegro. Vai lá e recai. Sim. Ô, Neide, muito bom o programa de hoje, eu gostei bastante de ter feito aqui com você. No final do programa agora, vamos colocar para as pessoas saberem os critérios para diagnóstico de transtorno por uso de substância e transtorno do jogo, tá bom? Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais, acompanhe o programa até o final. No final, a gente vai colocar lá um texto explicando para vocês sobre os critérios, tá bom? Obrigado, viu, Neide, por sua presença. Obrigado pela oportunidade aqui de trabalhar junto. Eu que agradeço. Obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.